Nós vamos passar agora para a meditação de hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, e nós vamos fazer a leitura dos versos 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. O tema da mensagem de hoje é olhando firmemente para Jesus. Hebreus 12, 1 e 2, leiamos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para Jesus. Os olhos são a janela da alma, alguém certa vez disse. E nós podemos também dizer que eles também são as janelas da nossa vida, da nossa direção. Eles estão colocados num lugar tão estratégico, né? Nós estamos olhando para frente, nós estamos vendo o caminho e nós estamos caminhando. Enquanto nós vamos percebendo o que está à nossa frente, nós estamos caminhando e nós estamos então guiados por aquilo muitas vezes que os olhos veem, por aquilo que os nossos olhos vislumbram. E a gente então resolve tomar decisões, escolher os caminhos, e assim a nossa vida segue nesse propósito. Quando nós olhamos para algo, nós estamos também identificando quem nós somos. Você já pensou nisso? Quando nós olhamos e firmemente, olhamos para alguém ou para alguma situação ou para algo, nós estamos refletindo o nosso caráter, nós estamos refletindo a nossa identidade, nós estamos refletindo nossos anseios, nossos valores. Os nossos olhares, ou onde eles param e ali eles ficam, eles identificam também muita coisa, ou eles revelam também muita coisa sobre nós. Nossos olhos ou nossos olhares são dinâmicos, eles são dispersos, eles sempre estarão procurando algo para fixar, e nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. Eu lembro de uma canção. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu aprendi e não esqueci mais. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinhos, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinhos, o que vê. Quem lembra? Levanta a mão. Aí tem, cuidado, mãozinho, o que pega, pezinho, que onde anda, e boquinho, o que pega, o que come, sei lá. Sei que envolve os sentidos, Cuidado, nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. A Bíblia fala muito sobre isso. Quantas vezes Deus orientou o povo a olhar numa direção certa, e quantas vezes o povo de Deus desviou os olhos da direção certa. O salmista, por exemplo, no Salmo 115,
falando dos ídolos, que são obras das mãos de homens, ele diz que esses ídolos têm olhos e não veem. E mais adiante no Salmo 115, ele diz também que muitos assim como os ídolos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E essa é uma referência importante para a gente pensar como não basta ter ouvido, não basta ter olho e eles funcionarem. É preciso que a gente enxergue, é preciso que a gente, tendo olhos, a gente veja. É preciso que a gente possa pensar onde nós temos colocado os nossos olhos e como tem sido essa administração dos nossos sentidos, sobretudo da nossa visão. No texto de 2 Crônicas, capítulo 20, nós encontramos outra referência sobre os olhares, ou o fixar os olhos, quando o rei Josafá estava cercado pelos povos inimigos. Naquele contexto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e ele então chama o povo a se consagrar ao Senhor, ele chama o povo ao jejum e à oração, e ele em oração diz, e o povo presenciando ali essa oração, quando ele diz: um povo forte e poderoso vem contra nós, nós não sabemos como os venceremos, mas uma coisa eu sei, como o rei ele diz, uma coisa eu sei, os nossos olhos estarão postos no Senhor. E como é uma oração, ele dirige a Deus, os nossos olhos estarão postos em Ti, ó Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa é vermos essa atitude do rei, chamado à responsabilidade para a guerra. Ele reúne o povo e fala: eu não tenho condição de lutar essa guerra, eu não tenho recurso, eu não sei como fazer, mas eu sei o principal, nós vamos olhar para o Senhor, nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Depois você lê 2 Crônicas capítulo 20, essa experiência do rei Josafá. O Salmo 123 também é um salmo que traz para nós uma mensagem, uma reflexão nesse sentido, porque o Salmo 123, ele diz que os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva está fito na mão da sua senhora. Assim também os nossos olhos estão fitos do Senhor. Olha, porque nós somos servos, Ele é o nosso Senhor, e nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, o nosso Deus. E aqui então, o texto de Hebreus capítulo 12, começa dizendo: visto que temos, olha, visto que temos, vocês estão vendo, portanto, também nós, ele se inclui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. Essa primeira sentença do capítulo 12 de Hebreus, do primeiro versículo, obviamente, essa sentença nos mostra uma primeira direção para os nossos olhos. Ele mostra uma primeira direção. Há ao nosso redor uma grande nuvem de testemunho. Nós devemos olhar ao nosso redor. Nós não podemos ser pessoas com a viseira que não enxerga o que está acontecendo à sua volta. Quem aprende a olhar ao redor, aprende a valorizar o semelhante. Quem aprende a olhar ao redor, aprende a viver se inspirando na caminhada do irmão, na caminhada do amigo, na caminhada do outro. Nós temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas.
Nós temos a rodear-nos pessoas que foram para nós exemplo na caminhada cristã. Olhe a sua história, olhe as fotos antigas dos álbuns da sua família, olhe as pessoas que vieram antes de você, olhe a história que você pode contar do legado que foi deixado para você. Há uma nuvem de testemunhas, há um olhar que precisa ser dirigido à nossa volta. A primeira direção dos olhos no ensinamento do texto de hoje é olhar ao redor de nós. Há uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos. E é interessante que o capítulo 12, ele vem depois do capítulo 11. Mas é claro, né, pastor? E no capítulo 11 fala dos heróis da fé, daqueles grandes homens de Deus que enfrentaram poderio de imperadores, que foram perseguidos, que pela fé enfrentaram, a oposição, foram humilhados, maltratados, muitos até mortos, mas pela fé eles honraram ao Senhor e eles deram testemunho da vida e da sua jornada. Versículo 32, por exemplo, depois de falar de tantos e tantos homens e mulheres de fé, o autor diz: o que mais eu posso dizer, Me falta tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Sansão, de Baraque, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada. Mulheres, versículo 35, receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Devemos olhar para o lado. Mas o texto também nos mostra uma segunda direção para os nossos olhos. A sequência do versículo 1 diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos do peso ou de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E eu estou enfatizando aqui esse possessivo aqui, Esse pronome aqui. A segunda direção para os nossos olhos é para dentro de nós mesmos. Desembaraçando-nos. Não é para desembaraçar o outro. É para cada um se desembaraçar. Desembaraçando-nos do pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não é o pecado que assedia o outro. Não é o pecado que tenazmente assedia o irmão, ou a irmã, ou sei lá quem. É desembaraçando a si mesmo. É lutando contra o pecado que assedia a você mesmo. Essa advertência, ela é também recorrente na
palavra de Deus. É a advertência do autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 11. O problema é que nós temos uma tendência de examinar o outro e não a nós mesmos. E nisso os nossos olhos também são perigosos. Porque ao invés da gente olhar para o nosso coração, olhar para dentro de nós, muitas vezes nós estamos olhando para o outro. O que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, o que o outro comprou, o que o outro se endividou, o que o outro vestiu, o que o outro viajou, o que o outro fez e aconteceu. Examine-se, pois, o homem, para desembaraçarmos do pecado e do peso. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar de uma maneira sincera, reflexiva, de uma maneira humilde, quebrantada. Nós precisamos olhar e encontrar ali altares que estão erguidos dentro do nosso coração, altares para o pecado, altares de idolatria, de nossos próprios desejos e paixões, e precisamos deitá-los no chão, destruí-los todos. Nesse olhar para dentro de nós, o Espírito Santo vai mostrar aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser tratado. Nós precisamos olhar ao nosso redor, mas nós precisamos olhar também para dentro de nós. Tem muita gente que não consegue correr com perseverança a carreira cristã, porque não consegue enxergar o peso e o pecado que estão aprisionando a sua vida, os seus olhos, a sua mente e o seu corpo. Olhar para dentro, encontrar o erro, confessá-lo, consertar, arrepender e abandonar. Esse é o segundo ensinamento que eu quero deixar nessa manhã. Olhar ao redor e nos inspirar com a vida dos nossos irmãos, aqueles que passaram ante nós. Olhar para dentro, identificar os nossos erros e falhas e assim tratarmos com seriedade os ídolos do nosso coração. E eu queria que você então considerasse agora o último olhar do texto, que é o tema da mensagem de hoje. Olhando firmemente para Jesus. É assim que começa o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é vergonha, a tradução, e está sentado à destra do trono de Deus. Precisamos direcionar os nossos olhos para a cruz do nosso Salvador, para a pessoa de Jesus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muita gente que enfraquece na fé ou mesmo abandona o caminho da graça, o caminho de Deus, porque deixaram de olhar para Jesus. Deixaram de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Olham para homens, olham para mulheres, olham para pastores, olham para presbíteros, olham para diáconos, olham para famílias, enfim, olham firmemente para tudo e para todos, mas não olham firmemente para Jesus. Precisamos aprender a olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Precisamos olhar para Jesus. E uma pergunta para você nesse dia: para onde você tem olhado? Responda com sinceridade. Ultimamente, onde você tem olhado demoradamente?
O que tem sido alvo da sua fixação e dos seus olhares? Pensa e responda com sinceridade no seu coração. Onde estão postos os teus olhos? Um convite que eu quero deixar aqui para você nesse dia é: olhe para Jesus, olhe para o Salvador, olhe para Ele. Aqui diz que o Senhor Jesus, Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz por você, por mim. E Ele enfrentou as maiores humilhações por você e por mim. Ele suportou a maior dor, a maior vergonha. Considerai, no versículo 3, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E diz lá em Isaías que ele verá, olha que interessante, depois de narrar o sacrifício de Cristo, diz lá em Isaías que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe que fruto é esse? E que frutos são esses? Sou eu e você. Nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus e Ele nos vê. E Ele, ali na cruz, Ele morreu por mim e por você. Como diz a canção, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. E mesmo sendo humilhado, Ele dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele verá o fruto. Nós o vemos e Ele nos vê. Nós o vemos como Salvador da nossa vida. E Ele nos vê como filhos amados de Deus, que o Pai o entregou. E aqueles que o Pai o deu, de maneira nenhuma serão lançados fora. Que os seus olhos estejam no Senhor, que os seus olhares estejam fixos no Senhor. Você possa olhar à sua volta, porque há muitos maus exemplos por aí, talvez na sua família mesmo, mas há muitos bons exemplos, há muitos homens e mulheres de Deus para você se espelhar. Que você possa olhar para dentro de você e dar um jeito nas coisas aí. Não há pecado ou culpa maior que o amor de Deus. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Então dá um jeito nas coisas aí, apresente ao Senhor, rasgue o coração e não as vestes, né, como diz o profeta. E conserte aquilo que precisa ser consertado dentro de você e coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor, olhe firmemente para o Senhor e tenha força para prosseguir na sua jornada, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Que Deus te abençoe ricamente e que essa palavra possa te fortalecer, te edificar, sustentar você e te ajudar na sua caminhada, na sua jornada. Amém?